Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão em Cafarnaum. A sogra de Simão estava com muita febre. Rogaram por ela a Jesus. Febre da sogra de Pedro, cura doméstica, que transforma serviço mesa e rotina. Hoje ver Jesus na rotina, responder comme fait, servir comme alegria restaurada. Nada de palco, apenas pátio, lamparina, pão de cevada e uma cama aquecida. Você crê que a glória de Deus cabe numa cozinha apressada de vila? Cultural após o sábado, na sinagoga famílias se reúnem para a refeição simples. Curiosidade e bênçãos domésticas selavam o dia. Lamparinas acesas marcavam a paz. Entre pão morno e jarros de água, a graça visita uma cama febril. Você está pronto para ver Jesus agir entre panelas talit e passos discretos. Repreendeu a febre e tomou-a pela mão. A febre a deixou. Levantou-se ela imediatamente e passou a servi-los. Escritura guia nosso olhar. Você nota o verbo repreendeu. O texto trata a febre como intrusa a expulsar. Cultural casas com pátio leito baixo, cortina de tecido ânforas junto à parede. Curiosidade linguagem semita usa repreender também para vento e mar no lago. Micro pergunta qual calor interno precisa ser repreendido pela palavra de Cristo. Jesus inclina-se, proximidade sem espetáculo. A mão que levanta devolve dignidade. Você aceita ajuda que te ergue sem holofotes, mas com autoridade mansa. Pedro observa. João registra. A casa aprende que o evangelho cabe na mesa. Tabuleiro com pão quente vira primeiro altar de gratidão naquela tarde. Micro-resolução cura que levanta serviço que floresce. Fé desemboca em hospitalidade. Você transforma a restauração recebida em serviço prático, sem demora, sem desculpas. O ar pesa menos, a febre cede, o pátio respira com nova cadência. Curiosidade, especiarias leves e infusões de ervas eram comuns para aliviar febres. Aqui nenhuma receita explica. A ordem do rei governa o corpo inteiro. Cultural honra doméstica cresce quando visitantes são bem recebidos com pão e paz. Você percebe, milagres fortalecem casas, famílias viram centros discretos de missão. A mão que serve agora prega gratidão, é sermão silencioso no meio da vila. Micro pergunta, que ato simples hoje pode ser sua pregação mais convincente? Pedro ajusta o manto. O cheiro de pão mingua o cheiro de febre. Curiosidade, fornos de barro aqueciam pátios. Mulheres amassavam cevada ao amanhecer. Cultural água em jarros de pedra para pureza. Tigelas circulam com respeito. Humor leve alguém cochicha, o pão não queimou. Risos baixam, paz sobe. Você deixa o humor santo aliviar tensões sem roubar a reverência do momento. O toque de Jesus não só tira febre, devolve vocação de servir. Micro-resolução saúde não é fim, é meio para amar melhor quem está à mesa. Você usará nova força para cuidar da casa vizinhos e estrangeiros. Nota breve, Marcos narra gesto de tomar pela mão. Lucas enfatiza o repreendeu. Harmonia possível. Foco comum autoridade de Jesus sobre corpo e rotina. Cultural após o culto conversas giravam entre Torá, pesca e preços do mercado. Curiosidade bênção do pão que tiras o pão da terra ecoa pela cozinha. Você abençoa refeições, transformando comida diária em memória de providência, pratos simples, mesa de madeira, bancos de pedra. Cenário comum, visita incomum. A sogra levanta-se firme, passos seguros, guarda marca de misericórdia. Micro pergunta que passo prático confirma a cura recebida na sua vida. Tabuleiro com pão circula, azeite cai em tigelas. Vozes agradecem sem discurso longo. Curiosidade, o sal conservava peixes.
Pão, azeitonas e peixe compunham mesa galileia. Cultural hospitalidade era honra. Portas abertas catequizavam a vizinhança. Micro-resolução, quando a casa serve a cidade, aprende a linguagem do reino. Você vê sua cozinha como lugar de discipulado, não só de tarefas. A febre saiu sem barganha. A graça entrou sem alarde. Cristo permaneceu ao centro. Você prefere ruído ou resultado? O evangelho prospera no silêncio do serviço. Nota cultural, casas próximas compartilhavam pátios. Notícias corriam por corredores. Curiosidade, água fresca, em cântaros de pedra, era sinal de zelo familiar. A sogra sorri, mãos ocupadas, coração descansado, olhos humilhados e gratos. Micro pergunta: você mede milagre por sensação ou por serviço que renasce? Pedro aprende que liderança começa em casa. Servir não diminui autoridade. Cultural honra familiar cresce quando homens e mulheres cooperam no cuidado. Curiosidade, telhados planos recebiam visitas. Hoje a visita é no piso térreo. Micro-resolução, menos correria, mais mesa. Menos fala, mais pão repartido. Você pode reduzir ruídos e aumentar gestos de cuidado esta semana. Jesus não explora o momento. Ele ama pessoas. Segue adiante com leveza. Tabuleiro, lamparina e pão tornam-se nossos marcos de memória para amanhã. Curiosidade, lamparinas de barro, pavio curtinho. Luz pouca, direção suficiente. Cultural, porta entreaberta, sinaliza acolhimento. Vizinhos verão paz no pátio. Micro pergunta: sua porta comunica medo ou acolhimento? O reino ama acolher. A febre cedeu imediatamente. A Escritura insiste nesse advérbio de esperança. Você crê que Jesus pode operar no ritmo perfeito, nem cedo, nem tarde. Pedro olharia depois a mesma mesa, lembrando aqui a graça nos visitou. Micro-resolução transforme móveis em memoriais. A casa conta a história da fé. Curiosidade, muitas casas tinham nicho para armazenar pão e azeite com cuidado. Cultural, vizinhanças partilhavam fermento, grãos, água. Solidariedade moldava aldeias. Você partilha recursos com vizinhos. O milagre te envia a repartir. Levantou-se e servia-os. Que frase, que direção. Vida nova vira serviço. Você já escolheu a quem servir primeiro com sua nova força. Tabuleiro com pão quente segue como callback memorial do evangelho na cozinha. Curiosidade, tigelas de cerâmica mantinham calor. Partilha mantinha corações unidos. Cultural, crianças aprendiam fé, observando pais agradecerem antes de comer. Micro pergunta: quem aprenderá com você a agradecer hoje, sem pressa? Fechamos este quadro: febre repreendida, mão erguida, mesa posta, serviço retomado. Você leva para a semana acolher, servir, lembrar. 3 verbos de uma casa curada. Em instantes a porta verá fila ao pôr do sol, a cidade virá à soleira. Mas por enquanto adore em silêncio, a graça começou pela cozinha de Pedro. Você crê que Jesus começará pela sua casa também hoje mesmo? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos os traziam a ele. Impondo as mãos sobre cada um, os curava. Também demônios saíam clamando: tu és o Filho de Deus. Ele os repreendia, não deixando que falassem, porque sabiam quem era. Você está na soleira. A cidade inteira encosta esperança à sua porta. Cultural, fim do sábado libera passos. Vizinhos chegam após a última estrela. Curiosidade, lamparinas de barro iluminam filas. Bênçãos domésticas encerram o dia. Micro pergunta: você abre a porta quando a dor dos outros bate tarde? Mães seguram crianças. Anciãos apoiam-se em bastões. Jovens conduzem amigos. Jesus toca um por um. Dignidade personalizada, sem pressa, sem manchetes. Você nota o ritmo, não há fila invisível.
há rostos com histórias. Demônios gritam. Jesus cala o ruído, liberta sem fazer espetáculo. Micro-resolução silêncio santo substitui gritos. Paz governa a rua estreita. Você discerne entre barulho religioso e autoridade mansa que liberta. Um sopro de vento move chamas. Sombras dançam nos muros de basalto. Curiosidade nomes eram repetidos para memorar curas, catequese oral na vizinhança. Ele impõe as mãos, febres cedem, costas se endireitam, olhos agradecem. Você pratica oração curta e toque respeitoso em vez de discursos longos, pães de cevada reaparecem. Alguém traz azeite, mesa improvisada no pátio. Cultural hospitalidade sela milagres, pão e paz acompanham a libertação. Micro pergunta sua casa, serve como ponte entre cura e discipulado prático. Rostos cansados relaxam, pais respiram. A noite aprende novo vocabulário de paz. Jesus não negocia com sombras, ordena e envia liberdade para dentro das casas. Você leva a liberdade recebida para tarefas comuns, varrer, cozinhar, consolar. Um menino dorme sem febre. A mãe ajusta o manto e agradece. Curiosidade, alguns recitavam salmos curtos nas portas. Memória fortalece coragem. Cultural, ao pôr do sol, termina o descanso. Começa serviço com alegria. Micro-resolução descanso santo produz força para servir sem amargura. Você transforma fim de semana em envio e não em esgotamento anunciado. Demônios tentam nomear Jesus. Ele não aceita marketing do inferno. Callback lamparina na soleira. Luz pequena direção suficiente para muita gente. Você mantém foco na pessoa de Cristo, não em relatos sensacionalistas. Anciãos observam mansidão. Aprendem que a autoridade não grita, mas sustenta. Curiosidade, títulos messiânicos tinham debates. Frutos autenticam mais que rótulos. Uma jovem sorri. A dor antiga se desfaz. Ela ajuda outra pessoa. Micro pergunta. Seu milagre já virou serviço para quem chega depois. Fios de cabelo grudam no suor. Mãos enxugam rostos. Esperança tem rosto. Cultural, ruas estreitas, lajes, escadas. Fluxo organizado para atender melhor. Jesus olha cada um. Nomes importam. Histórias são ouvidas com atenção. Você aprende nomes, não apenas números, quando serve no portão. Um grito para, silêncio pesa, depois risos discretos tomam o beco. Curiosidade, alguns lares mantinham jarros extras para acolher recém-libertos. Micro-resolução, preparar-se para acolher, é participar do milagre de forma concreta. Você tem jarros extras tempo e recursos reservados para quem precisa. Alguém cantarola um salmo. A melodia organiza passos e corações. Cultural, bênçãos domésticas marcam transições. Noite segue, mas com sentido. Demônios saem, silêncio fica. Não há vitrine, há vida reorganizada. Você prefere relato curto, verdadeiro, ao invés de rumores que distraem. Pedro observa a soleira. Aprende pastoral urbana, começando pelo próprio bairro. Curiosidade, Cafarnaum, encruzilhada. Via Mares leva histórias para longe. Micro pergunta, sua rua pode se tornar corredor de misericórdia esta semana. Uma mulher idosa abençoa com a mão. Família aprende com exemplos visíveis. Jesus toca ombros, testa, costas. Respeito guia cada gesto em fila. Você pede licença, olha nos olhos e ora com simplicidade, ousada. Um liberto volta e agradece. Gratidão pública educa a vizinhança inteira. Curiosidade e testemunhos curtos eram repetidos no mercado pela manhã seguinte. Cultural, comerciantes abrirão barracas contando paz da noite anterior. Micro-resolução, o que Deus faz de noite sustenta a fidelidade ao amanhecer.
Você contará amanhã no trabalho uma frase honesta do que Deus fez. Demônios reconheceram. Jesus silenciou. Identidade não vem de inimigos, mas do Pai. Callback lamparina continua acesa, porta entreaberta, coração completamente aberto. Você deixará a soleira como lugar de encontro, cuidado e envio permanente. Quando a fila termina, a paz fica. Rua descansa sob céu estrelado. Curiosidade e vigias noturnos dividiam turnos. A cidade tinha seu ritmo orante. Micro pergunta: qual ritmo você adotará à noite para cultivar paz e serviço? Eleva-se um coro baixo bendito, o que vem em nome do Senhor. Cultural vizinhos retornam devagar. Casas recebem silêncio bom e pão compartilhado. Porque a soleira virou altar, mãos que servem corações que adoram discretamente. Estava ele ensinando. Fariseus e mestres da lei estavam sentados ali. Vendo a fé deles, disse: estão perdoados os teus pecados. Casa cheia em Cafarnaum. Você escuta pela janela gente até junto à porta. 4 amigos chegam. O amigo no leito quer apenas ouvir Jesus de perto. Cultural escada externa leva ao terraço. Teto de barro, ripas e ramos compactados. Curiosidade rara, telhados, serviam para secar grãos e encontros familiares vespertinos. Eles sobem, removem barro, pó cai sobre mantos, o ambiente prende a respiração. Você permitiria interrupção santa quebrar a ordem da sua reunião lotada? O leito desce devagar, cordas rangem, olhos acompanham até repousar diante de Jesus. Vendo a fé deles, nota plural, amizade, vira ponte para a graça alcançar um. Micro pergunta: sua fé carrega alguém hoje quando as forças dele acabaram? Silêncio pesa. Expectativa cresce. Você segura o ar esperando um gesto conhecido. Homem, estão perdoados os teus pecados. Palavras primeiro, raiz antes de ramos. Você esperava cura direta. Jesus começa no coração, não apenas no corpo. Escribas murmuram por dentro blasfêmia. Quem pode perdoar, senão Deus apenas? Nota breve, debate teológico legítimo. Jesus responde com sinais que confirmam palavra. Que é mais fácil, dizer perdoados estão ou levanta-te e anda? Micro-resolução. Jesus revela autoridade invisível com evidência visível para todos. Você aceita que o invisível governa o visível. Quando Cristo fala ao centro, curiosidade rara, reuniões domésticas apertadas exigiam ventilação pelo teto na Galileia. Callback, lamparina na soleira. Hoje luz entra pelo telhado literalmente. Para saberdes que o Filho do Homem tem autoridade, a sala inclina o ouvido. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Verbo direto, caminho concreto. Fé se levanta sobre pernas que não trabalhavam. Você imagina o ranger da esteira dobrando, virando memória e não prisão. Ele se levanta na frente de todos. Passos escrevem teologia no piso de basalto. Cultural casa serviam também como espaços de ensino. Hoje viram palco de glória. Curiosidade rara, detritos do teto eram reaproveitados. Nada de desperdício após o sinal. Micro pergunta: que destroço da interrupção virará material para reconstruir melhor? Rostos abrem sorriso. Alguns choram. Outros anotam para relatar no mercado amanhã. Levantou-se imediatamente diante deles. A escritura sublinha a rapidez do milagre. Você treina a memória para lembrar o imediatamente, não só o finalmente. Escribas perdem argumentos. Pessoas ganham caminho livre. Deus ganha glória pública. Callback, esteira ao ombro, sai pela porta. Rua aprende novo trânsito de esperança. Ele vai para casa. Mesa e família receberão o primeiro sermão do milagre. Micro-resolução, perdão gera caminho. Cura confirma.
Missão começa dentro de casa. Você levará hoje sua restauração até a mesa com pão e gratidão. Fariseus se entreolham. O ensino não coube nas categorias antigas daquela hora. Nota breve: autoridade de perdoar indica identidade messiânica, além de sinais. Cultural: líderes vinham de aldeias vizinhas avaliar movimentos. Cafarnaum vira referência. Curiosidade rara escrita em tábuas enceradas registrava decisões. Hoje, corações registram graça. Micro pergunta: onde você precisa começar pelo coração e não pelo sintoma? Jesus continua a ensinar. Ninguém apaga o quadro. A lição está andando pela rua. Você percebe que a melhor prova do ensino é gente transformada no cotidiano. Amigos se abraçam no telhado. Risos sobem. Alguém recoloca barro no lugar. Callback: tabuleiro, com pão à guarda. Celebrarão com refeição simples, não com vaidade. Humor leve: abrimos o teto, mas Deus abriu caminho melhor, cochicha um deles. Você evita vaidade depois de ajudar, devolvendo a glória para Deus. Nunca vimos coisa semelhante. Frase sincera vira manchete oral de bairro inteiro. Curiosidade rara: expressões curtas facilitavam memorização e transmissão fiel dos relatos. Micro-resolução: frases. Âncora: guardam fé viva nos becos e nos mercados. Você escolhe hoje sua frase, âncora, para repetir em tempos de pressão. Escribas aprendem a ouvir passos. Doutrina sem amor fica parada, não desce pela corda. Callback: lamparina, esteira, pão, 3 objetos catequizam semanas sem precisar de palco. Você fará do seu teto agenda, planos, um lugar aberto para misericórdia. Janelas recebem vento novo. Crianças riem, a casa cheira a poeira e esperança. Curiosidade rara: escadas externas permitiam acesso independente ao terraço durante eventos. Micro pergunta: quem você carregará até Jesus esta semana com amigos e cordas? Ele sai carregando a esteira. Você vê o sorriso, perdão escrito no andar. Último olhar para o teto. Não foi vandalismo, foi fé inteligente e prática. Você permite criatividade santa romper barreiras quando portas ficam inalcançáveis. E lembre, Cristo começou pelo coração. Por isso o corpo levantou-se também. Tendo concluído todas as suas palavras, entrou Jesus em Cafarnaum. Senhor, não sou digno, dize uma palavra, e o meu servo será curado. Você vê anciãos da sinagoga pedindo por um centurião respeitado na cidade. Cultural: patronato romano financiava obras. A sinagoga local era motivo de honra. Curiosidade rara: centuriões portavam bastão de comando, símbolo de autoridade delegada. Micro pergunta: sua influência serve gente ou serve apenas sua imagem pública? Jesus vai com eles. Passos contam compaixão. A casa gentia aguarda em silêncio. Antes de chegar, amigos dizem: não te incomodes, não sou digno de te receber. Você reconhece limites culturais, sem impedir a graça de alcançar quem precisa. Também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele lê a vida por ordens claras. Callback: bastão encostado ao batente. A casa inteira espera uma ordem do céu. Digo a um: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. Micro-resolução: fé entende autoridade. Por isso pede apenas a palavra certa. Você confia na voz de Cristo, a ponto de abrir mão do controle visual. Cultural: via mares cruza Cafarnaum. Notícias correm mais rápido que barcos no lago. Curiosidade rara: diplomas militares premiavam serviços. Hoje, graça visita sem méritos. Jesus admira: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Surpresa santa na rua. Você deseja uma fé que maravilhe Cristo pela confiança simples e humilde. A vila observa.
Pescadores, publicanos, crianças, todos aprendem o evangelho da autoridade. Callback, lamparina na soleira. Outra casa acenderá a gratidão ao cair da noite. Dize uma palavra, cabe no bolso. Oração curta para turnos e pressões. Micro pergunta, qual frase? Âncora guiará decisões rápidas, sem trair a fé. Mensageiros saem da esquina. Passos apressados, olhos brilhando, notícia certa. Encontramos os servos são. A palavra venceu distância, doença e protocolo. Cultural, casas gentias evitavam visitas de mestres judeus. Hoje, a graça visita por vós. Curiosidade rara, inscrições latinas foram achadas na região, marcando presença militar. Micro-resolução, humildade, mais reconhecimento da autoridade de Cristo, igual a cura sem espetáculo. Você troca exigência por confiança. Deus honra coração submisso com paz. O centurião aprende nova liderança, comando do coração debaixo do rei Messias. Callback, tabuleiro com pão. A casa servirá pão e gratidão, não propaganda. Ele guarda o bastão. Decide liderar com justiça e compaixão no quartel. Micro pergunta, sua autoridade no trabalho reflete a mansidão de Cristo. Anciãos sorriem. A sinagoga ganha mais do que doador, ganha testemunho vivo. Cultural, sinagoga era centro de ensino, decisões e oração pública em Cafarnaum. Curiosidade rara, base de basalto escuro sustenta a sinagoga branca posterior. Callback, esteira do paralítico. Hoje, um leito distante fica invisível porque sarou. Micro-resolução, sinais diferentes, mesmo centro à autoridade da palavra de Jesus. Você lê sua história recente, procurando o fio condutor da voz de Cristo. Jesus continua caminho, não capitaliza aplausos, ensina andando e servindo. Você resiste transformar milagre em vitrine, mantendo o foco na missão. No pátio, gentil, pão e azeite. No quartel, silêncio bom e dever cumprido. Curiosidade, Haravites, a vara do centurião, também corrigia disciplina, agora descansa. Cultural, cidade portuária, línguas misturadas. O evangelho fala todas pelo fruto. Micro pergunta. Sua casa traduz o evangelho para colegas que não falam igreja. Não sou digno, não diminui. Posiciona o coração. Abre espaço para Cristo. Você pratica humildade confiante, não servilismo, nem orgulho religioso. O centurião passa a frase adiante. Soldados guardam, na como ordem de paz. Callback, lamparina na soleira. Luz pequena agora brilha, em endereço incomum. Cultural, bairros se cruzam. Judeus e romanos compartilham mercado e cais. Curiosidade rara, um centurião comandava aproximadamente igual a 80 homens. Influência grande, coração hoje menor. Micro-resolução, quanto mais alcance, mais leveza. Cristo carrega o peso do comando. Você entrega o peso da semana ao Senhor, que dá ordens boas. Jesus elogia fé gentia. Discípulos aprendem que o reino é maior que fronteiras. Você celebra a inclusão sem relativizar a centralidade de Jesus e sua palavra. A rua baixa o volume. Portas se fecham. Corações ficam abertos e cheios. Curiosidade rara. Relatórios orais viravam memória comunitária nas praças do mercado. Callback, tabuleiro, lamparina, esteira, bastão, 4 objetos pregando a mesma graça. Micro pergunta. Qual desses objetos te lembrará hoje de confiar na palavra? Diz uma palavra, encerra a noite como bênção. Amanhã continua como prática. Você anotará essa frase na porta, no caderno e no coração para o dia. O servo come à mesa. Riso volta ao pátio. A cidade respira aliviada. Cultural, refeições selam reconciliações. Hoje selam também aprendizado de fé. Curiosidade rara, paz dita na porta encerrava encontros. Aqui paz mora dentro.
Micro-resolução fé humilde abre portas para a cura que educa a cidade. E você, hoje, peça menos prova e mais palavra. Caminhe na direção dela. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga. Não temas, crê somente e ela será salva. Palavra que segura o coração. Você caminha com Jairo. Passos urgentes, rosto tenso, esperança agarrada a uma frase. Cultural pranteadores reúnem-se rápido. Flautas e lamentos marcam o rito doméstico. Curiosidade rara na Galileia, vizinhos traziam pão e água ao luto. Chegando a casa, Jesus diz: Não choreis, não está morta, mas dorme. Você aceita a leitura celestial quando os sentidos gritam outro relatório. Risos de escárnio cortam o ar. Jesus mantém mansidão e foco no quarto. Cultural quartos pequenos, leito baixo, lamparina, tremulando perto da parede. Curiosidade rara e intérpretes preservaram a frase aramaica que ouviremos agora. Ele toma a menina pela mão. Silêncio santo enche o cômodo estreito. Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta-te. 2 palavras nova manhã. Você sente a mão que levanta em Cafarnaum agora, chama vida em casa. Imediatamente o espírito volta. Ela se levanta e começa a andar. Micro-resolução voz de Jesus governa morte e rotina. Futuro reabre dentro do lar. Mandou que lhe dessem de comer. Alimento sela milagre. Mesa confirma vida. Você transforma a vitória em serviço prático e não em vitrine ruidosa. Callback tabuleiro com pão quente retorna. A cozinha se torna altar de gratidão. Cultural tigela de cevada, azeite, água fresca. Sinais domésticos de restauração. Curiosidade rara, alimentos leves eram servidos primeiro, após enfermidades e lutos. Pais se espantam. Jesus pede discrição. Glória sem propaganda, só pão e paz. Você consegue guardar silêncio reverente quando Deus age de forma íntima. Lá fora, flautas diminuem. Lá dentro, talheres simples marcam compasso de esperança. Micro pergunta que gesto de mesa pode ensinar fé às crianças. Hoje, Jairo respira fundo. A frase não temas ganha rosto, passos e apetite. Cultural pranteadores se recolhem. Vizinhos trocam murmúrios, reverência e surpresa. Curiosidade rara, sudários eram guardados. Hoje ficam dobrados como memória vencida. A menina sorri. O quarto agora cheira a pão e óleo, não a luto. Você selará respostas de Deus com refeição agradecida e portas abertas. Não temas, crê somente. Refrão do Pai agora educa toda a casa. Micro-resolução frases. Âncora sustentam dias longos. Repita-as enquanto serve. Callback, lamparina na soleira. Luz pequena, rumo certo para novos começos. Cultural parentes visitam ao entardecer. A notícia viaja pela rua estreita. Curiosidade rara, alguns lares mantinham água em jarros de pedra junto à porta. Deem de comer à menina. Linha simples previne espiritualidade sem chão. Você evita separar milagre da mordomia, oração, do pão fé do cuidado. Jairo segura a mão pequena. Maria arruma a cama. Jesus sai sem alarde. Micro pergunta: o que precisa arrumar em casa para honrar o que Deus fez? Fora a rua retoma ritmo. Dentro o lar ganha missão renovada. Cultural casas ensinavam Torá ao redor da mesa. Hoje celebram o Deus vivo. Curiosidade rara, relatos eram repetidos 3 vezes para fixar memória fiel. A menina come devagar. Cada garfada prega. A vida voltou ao cotidiano. Você identifica a comida simples como o sacramento caseiro de gratidão diária. Talita cumi ecoa suave. Pais sorriem. Vizinhos baixam a voz em respeito. Micro-resolução. Quando Cristo fala, nomes e identidades ressuscitam com propósito.
Callback, esteira dobrada, bastão encostado, tabuleiro circulando. Teologia por objetos. Cultural, portas entreabertas sinalizam paz. Ninguém invade. Todos entendem o sagrado. Curiosidade rara, algumas aldeias tinham pranto obrigatório mínimo. Hoje pranto cessa. Não está morta, mas dorme. Perspectiva do céu governa o relatório da terra. Você permite que a esperança interprete seus dados sem negar a realidade. O prato se esvazia, risos leves voltam, portas fecham com bênção. Micro pergunta: qual bênção você falará hoje ao encerrar o dia? Jesus pediu silêncio. Evite vaidade. Testemunhe no tempo certo com sabedoria. Cultural prudência protege pessoas. Manchetes podem ferir histórias em cura. Curiosidade rara, algumas famílias guardavam lembranças do luto. Hoje guardam pão. Micro-resolução substitua símbolos de morte por memoriais de gratidão no lar. Você trocará coleções de tristeza por práticas diárias de alegria disciplinada. A noite chega, a lamparina fica, a paz mora com a família. Callback geral, lamparina, tabuleiro, tigela, luz, pão e cuidado selam o sinal. Porque hoje você viu, Talita cumi virou mesa posta fé que serve e vive. Hoje você viu Jesus curar em casa e na rua sem palco nem ruído. Leve 3 práticas: abrir a porta, repartir pão, orar curto com fidelidade. Quando a febre vier, responda a Cristo, repreende. Você levanta e serve com alegria. Quando a fila chegar, lembre, toque respeitoso, nomes aprendidos, paz no beco. Quando o teto impedir, suba com amigos. Criatividade santa abre caminho para a graça. Quando faltarem presenças, confie, diz uma palavra, sustenta casas, quartéis e corações. Quando o luto entrar, prepare mesa, Talita cumi termina em pão e água. Tabuleiro, lamparina, esteira, bastão, tigela, 5 memoriais catequizam sua semana. Você repetirá hoje: acolher, servir, lembrar. 3 verbos simples, evangelho encarnado. Ao amanhecer, procure lugar silencioso. Receba a direção, depois volte às ruas. Se isto te edificou, compartilhe com alguém que precisa esperança na cozinha. Anote na porta: nossa casa serve ao Senhor com pão e paz. E caminhe sob a mesma voz, crer, obedecer, agradecer até o próximo encontro. Porque o Rei está entre nós, e sua palavra governa a rotina inteira.